Em parceria com a Associação Mineira do Ministério Público, a Associação dos Magistrados Mineiros realiza o primeiro evento literário. O encontro aconteceu aqui na sede da AMAGES, em Belo Horizonte, onde 4 palestrantes abordam a relação entre o direito e a literatura. O encontro tem o objetivo de promover reflexões e buscar convergências entre o mundo da literatura e o mundo da justiça. O Pensamento Jurídico participou e fez uma edição especial. Participaram do evento o presidente da AMAGES, desembargador Alberto Diniz, o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotor Enéas Xavier, o presidente da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, procurador Luiz Carlos Abrita, o diretor de revista da AMAGES Cultura, juiz Renato César Jardim, magistrados, promotores e procuradores. Após a saudação dos organizadores, o desembargador aposentado Gutenberg da Mota e Silva abriu a série de palestras, focando as particularidades da vida e obra dos escritores Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Alfonso de Guimarães e Tomás Antônio Gonzaga. Em seguida, foi a vez da Procuradora de Justiça aposentada, Selma Maria Ribeiro Araújo, com o tema Dos Grilhões aos Livros, a liberdade da mulher negra por meio da escrita. Após sua palestra, o juiz do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando Armando Ribeiro, abordou os espectros poéticos da justiça. Por último, o procurador de Justiça, Sérgio Parreiras Abrita, falou sobre o escritor Aníbal Machado, Um Coração à Esquerda. Aqui ao meu lado, o anfitrião do evento, o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, o desembargador Alberto Diniz, que vai falar para a gente sobre a importância desse primeiro encontro literário, que eu vejo aqui mais do que um evento literário, é um encontro marcado de 2 associações. O que representa esse encontro de 2 associações que evoluiu do associativo para o cultural? Já muito que a gente pensa, estava pensando, evidentemente, fazer um encontro dessa natureza junto com a co-irmã Associação Mineira do Ministério Público. Nos aproximamos, o Enéas e eu, e acabamos por organizar esse encontro hoje. É um encontro literário, onde estamos também lançando a nossa revista Mais Cultura e vamos ouvir aí palestras de colegas que falarão de temas diversos. E mais do que um encontro literário, é um encontro de co-irmãs, é um encontro da AMAGES com a Associação Mineira do Ministério Público, para que o associado tenha momentos também de prazer literário. Além desse encontro das associações, há também um encontro aqui do direito com a literatura. Qual a importância dessa reflexão, desse diálogo? A literatura, para nós, é muito importante e a parte jurídica se transforma, entra em contato com a própria literatura. Isso é uma linguagem única, é uma linguagem praticamente universal do jurídico com a literatura. Nós temos a certeza que vai ser um encontro muito produtivo e precisamos de fazer mais parcerias dessa natureza, tanto aqui na associação, na nossa associação, quanto lá na Associação Mineira do Ministério Público. Voltando à parceria da AMAGES com a Associação do Ministério Público, nessa semana os senhores tiveram outra ação no sentido de defender aí a independência das carreiras de justiça, do sistema de justiça, em função de projetos que estão sendo aprovados no Congresso Nacional. É verdade. Hoje nós nos reunimos lá à frente do fórum na Raja Gabaglia, o Ministério Público e nós da magistratura, em um ato em que fomos lá defender o veto ao PL do abuso de autoridade e estamos contando firme com que o presidente Bolsonaro vete aquilo que é de interesse da magistratura, que é de interesse do Ministério Público e que, de certa forma, resgata a independência funcional da magistratura. Que é feita em função do jurisdicionado. Evidentemente que sim. Quem ganha com isso é o jurisdicionado, é a segurança jurídica, é a segurança do cidadão. Eu converso agora com o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, promotor de justiça, Enéas Xavier, que é um dos parceiros desse evento, o primeiro encontro literário entre a AMAGES e a Associação Mineira do Ministério Público. Então, Enéas, parabéns pelo evento. A parceria com a AMAGES está evoluindo. Começou associativa e agora está aí no campo cultural. A bem da verdade, eu acho que a literatura ela permeia a vida dos profissionais do direito. E no caso dos magistrados e dos membros do Ministério Público, eu acho que existe até uma necessidade de se enveredar pelo campo literário
uma vez que torna a nossa função um pouco mais amena, um pouco mais leve e, de certa forma, nos humaniza não só na nossa atividade profissional, mas, sobretudo, na nossa vida pessoal. Que tipo de reflexão que hoje foi permitida aqui e que deverá também se reproduzir, reeditar no segundo evento literário que o senhor vai promover? Hoje nós tivemos um evento que eu diria que foi um sucesso. Eu iria além, dizendo que foi extraordinário. Uma vez que nós tivemos 4 abordagens diversas, dinâmicas, que foram excessivamente apaixonantes para aqueles que aqui permaneceram. E nos deu uma obrigação, brincava isso com o desembargador Alberto Diniz, que é a obrigação de fazermos já ano que vem um segundo encontro literário. Ainda na parceria, saindo do cultural para o associativo. Nessa semana, as 2 associações foram às ruas em defesa da independência do sistema de justiça. O que está acontecendo? A verdade é que as magistraturas, a magistratura ministerial e judicante, estão sendo vítimas de uma tentativa de apequenar. Há setores, sobretudo alguns setores ainda do Congresso Nacional, que estão tentando amordaçar as instituições, infelizmente, pelos acertos, por tudo aquilo que o Ministério Público e a magistratura estão fazendo nos últimos anos. Há uma tentativa de retaliação pelos nossos acertos e, evidentemente, fomos às ruas para demonstrar à população que eventuais perdas se refletirão na vida de cada um da sociedade brasileira. Se afeta o sistema de justiça, tanto o judiciário como o Ministério Público, também afeta o direito do cidadão. A bem da verdade, essas últimas tentativas, sobretudo o projeto do abuso de autoridade, ele afeta em primeiro lugar o cidadão, uma vez que terá ali uma justiça mais fraca, um Ministério Público menos atuante, consequentemente maior impunidade em um país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. Aqui ao meu lado, o diretor da revista Margens Cultura, o juiz Renato César Jardim, vai falar para a gente sobre a importância desse primeiro encontro literário entre a Associação dos Magistrados Mineiros e a Associação Mineira do Ministério Público. Onde está essa convergência? Bem, este encontro ele é muito importante porque fortalece, né, esta relação institucional entre as 2 associações e desta feita com um intercâmbio cultural, né, discutindo aqui questões culturais propriamente ditas e mais ainda da literatura. E isto é importante porque nós sentimos e demonstramos que tanto os magistrados mineiros quanto os membros do Ministério Público são vocacionados para as artes, para a literatura. Que tipo de reflexão é possível se fazer com esse diálogo entre o direito e a literatura? Esse diálogo é um diálogo bastante interessante, é um tema sempre em voga. Eu digo o seguinte, o direito promove transformações na sociedade. A literatura também, né? Porque a literatura nos leva a eternizar o pensamento humano, né, e criar valores que são aceitos universalmente, que são passados de gerações para gerações. Imagine, por exemplo, esses livros todos aí editados durante toda a existência humana, o quanto eles influíram, o quanto eles serviram de base para toda a sociedade. E o direito também, assim como a literatura, lida com o quê? Com enredos complexos da vida e promove também transformações. Cotidianos, né? O senhor está lançando hoje a 21ª edição da Margens Cultura. Podia até mostrar para nós aqui e destacar para a gente quais seriam esses destaques. Como sempre acontece com a nossa revista Margens Cultura, nós temos uma vertente de mineiridade e desta feita nós estamos homenageando o Grupo Corpo, né? Que é esse grupo de baleia aí, que reconhecidamente, internacionalmente, um dos melhores do Brasil e eu acredito que do mundo, e que muito orgulha a nossa cultura mineira, né? Os irmãos Pederneiras criaram esse grupo que faz tanto sucesso e eu acho que é uma homenagem muito justa. Mais um encontro marcado. Mais um encontro marcado, como temos também aqui o artigo sobre os encontros marcados aqui de Fernando Sabino e Rui Castro e outros artigos e textos literários muito bons. Muito obrigado. No próximo bloco vamos conversar com os palestrantes dessa noite do primeiro encontro literário entre a Associação dos Magistrados Mineiros e a Associação Mineira do Ministério Público, que vão abordar aí a convergência entre o direito e a literatura. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o primeiro evento literário, o primeiro encontro entre a Associação dos Magistrados Mineiros e a Associação Mineira do Ministério Público. Aqui ao meu lado, um dos autores da revista Magiscultura e palestrante dessa noite, juiz do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, professor da PUC Minas de Direito e Teoria do Direito e também membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas. Muito prazer falar com o senhor aqui novamente. A palestra do senhor destaca aqui hoje os aspectos poéticos da justiça. Como se combinam essas duas coisas? Bom, Orion, é um grande prazer estar com você novamente aqui. O livro, na verdade, é Espectros Poéticos da Justiça, é uma obra que eu organizei, junto com, que envolve, na verdade, o grupo de pesquisas que eu tenho, principalmente vinculado à PUC Minas, em Direito e Literatura. É uma obra que tem a participação de alguns de nossos alunos do doutorado e de professores e pesquisadores de outras universidades brasileiras e, inclusive, universidades estrangeiras também. Quem inspira mais, direito ou literatura ao direito? Pois é, a ideia do título até vem um pouco dessa pergunta sua, que é muito importante, porque há várias possibilidades de se ler o direito a partir da literatura, né? Você pode ler o direito pela literatura, você pode ler a literatura pelo direito, né? E você pode ler o direito como uma espécie de literatura. Mas o fato é que quaisquer que sejam essas leituras, sempre há algo presente que é a questão da possibilidade ou da impossibilidade da justiça. A justiça é algo que se coloca no mundo ocidental, lá nos seus primórdios, na civilização grega, né, como uma exploração absolutamente filosófica. E por ser filosófica, algo que é irmão da poesia. A filosofia e a poesia são irmanadas num determinado momento do conhecimento humano. E por isso sempre houve grandes poetas que falam sobre a justiça, assim como filósofos que falam sobre a justiça. No mundo moderno há uma certa ruptura disso. E eu penso que o movimento de direito e literatura é de certa forma, um resgate dessa dimensão integral da humanidade que faz com que se superem as díades, lei e justiça, homem, emoção e razão. E, portanto, direito e literatura é uma aproximação entre direito e justiça. E é uma matéria-prima muito viva entre o direito e a literatura, ambos se apropriando dessa matéria-vida, que é a própria vida humana, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A vida humana é algo que se faz muito importante para o movimento de direito e literatura. Muita gente da área entende que o direito, apesar de lidar com o fenômeno humano, muitas vezes, pelo fenômeno da justiça de massas, da justiça de números, essa vida real que está ali nos processos, ela acaba se massificando e se quantificando, e o fenômeno do drama humano realmente que está ali presente, acaba não vindo tanto à tona. A literatura, com sua capacidade de focar nos personagens, nos dramas, nas emoções, é uma espécie de pincelada que faz com que o jurista tome mais atenção e mais acuidade com esse drama humano que está ali no processo. Aqui ao meu lado, o procurador Luiz Carlos Abrita, que é presidente da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais e presidente também do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Doutor Luiz Carlos, o senhor sempre foi aí um idealizador, defensor da literatura e da relação do direito e literatura. Qual que é a importância dessas duas dessa convergência entre direito e literatura? Direito e literatura têm afinidade desde sempre, porque está na área das ciências humanas. E, normalmente, em toda instituição cultural, aqueles vocacionados para a área do direito também abraçam a literatura. E a literatura é importante, porque nós não podemos fazer uma separação assim exata de literatura, filosofia, história, porque estão todas englobadas nessas ciências humanas que são tão importantes para todos nós. São histórias de vida, tanto no direito como também na literatura, né? É possível esse diálogo de uma ciência beber na outra fonte? Isso é perfeitamente. São vasos comunicantes. Tem lá correlação estreita. E a importância da literatura
é fundamental. O autor Pascal Mercier, no seu livro Trem Noturno para Lisboa, ele disse o seguinte: pensar é a segunda coisa mais importante do mundo. A poesia é a primeira. Quando ele se referiu à poesia primeira, evidentemente que não quis circunscrever apenas a poesia, mas a literatura de modo geral. Então, porque a literatura penetra em todas as áreas, aborda todos os assuntos os mais variados. Isso que é importante na literatura. E eu tive também os meus ascendentes, que meu pai... Eu fui do movimento modernista, lá de Cataguases. Eu também me dedico ao direito e à literatura. O meu filho é procurador de justiça e dramaturgo aqui também. Então, toda a família, toda vocacionada para essa área. Eu converso agora com a procuradora de justiça aposentada, Selma Maria Ribeiro Araújo, palestrante dessa noite, cujo tema foi Dos Grilhões aos Livros, a liberdade da mulher negra por meio da escrita. Por que esse tema? Esse tema tem me entusiasmado muito nos últimos tempos, quando eu vejo a quantidade, né, de mulheres negras, inteligentíssimas, cultíssimas, né, fazendo esse trabalho literário, mas também um trabalho de ativista, buscando trazer as mulheres negras, poetas ou não, professoras ou não, dramaturgas ou não, mães de família, para o seu devido lugar dentro da nossa sociedade. De maneira geral, como é que o negro é retratado na literatura brasileira? O negro, inicialmente, ele foi retratado apenas como objeto. Era aquele negro dócil, aquele bonzinho, que não reclamava de nada, que aceitava tudo. Ele era o objeto da narrativa literária, né? E esse processo demorou muito para se chegar com Carolina de Jesus no quarto de despejo, quando ela assume ela ser o sujeito daquela narrativa. Aí ela fala da sua vida de favelada, de mãe solteira, de sofredora, de catadora de papel, de moradora na favela de São Paulo, na favela de Canindé, né? E protagonista daquela história que ela conta com muita dor, com muito sofrimento, mas com muita verdade. E isso é que conta. Mais uma vez, a importância que a literatura tem nesse campo social, né? Nesse campo social é da maior importância. Pena que aqui no nosso país ainda não se tem uma educação ampla que possibilite a todas as pessoas, brancas ou negras, buscarem conhecer da literatura do nosso país, que é uma literatura riquíssima, tanto a literatura afro-brasileira como a literatura brasileira em si. É uma pena. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos começar com os outros palestrantes do evento literário que reúne aí a Associação Mineira do Ministério Público e a Associação dos Magistrados Mineiros, abordando então o mundo da literatura e o mundo da justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar o primeiro evento literário entre a Associação dos Magistrados Mineiros e a Associação Mineira do Ministério Público. Aqui ao meu lado, o desembargador aposentado e um dos articulistas da revista Magiscultura, a revista de cultura dos magistrados mineiros, o desembargador Gutenberg da Mota e Silva. Doutor Gutenberg, o senhor traçou na palestra que o senhor deu aqui algumas identidades, algumas particularidades envolvendo grandes escritores brasileiros. O que o senhor pode destacar para a gente aqui? É verdade, nós trouxemos alguns aspectos peculiares de alguns escritores brasileiros focalizados na revista. Todos os assuntos tratados aqui hoje, eles foram desenvolvidos nas edições ao longo do tempo da Magiscultura. Um deles é Guimarães Rosa
em que eu mostro o processo criativo daquele grande escritor, especificamente no caso de um conto Mechel do livro Tutameia, em que ele aproveita com bastante intensidade as informações que a família de um amigo dele forneceu para a configuração de um personagem que depois, 19 anos depois, saiu no seu livro Tutameia, o último lançado em vida dele, e que se chama Mechel. Afinal, são quantas mãos escreveram esse conto? São 6 mãos. Guimarães Rosa, um amigo dele, Pedro Moreira Barbosa, que era colega dele da Faculdade de Medicina em 1930, a mãe do Pedro Barbosa, as 2 irmãs do Pedro Barbosa e um cunhado dele. Eles se reuniram para responder ao formulário com 12 questões apresentado por Guimarães Rosa, e quando Guimarães Rosa recebeu essa resposta, deu um tratamento muito específico, juntando aquela sua linguagem peculiar às informações bem precisas dessa família. Uma obra coletiva, né? E do poeta, o poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, o que o senhor trouxe aí de interessante? Porque há uma lenda que ele não voltava a Minas, por que isso? Exatamente, ele realmente voltava pouco a Minas Gerais. A última viagem a Minas de que se tem notícia é do ano de 1954. Mas eu explico o porquê, aliás é muito simples, o Drummond não voltava. Em primeiro lugar, é que ele não gostava de viajar. Ele, numa entrevista na rádio, ele falou o seguinte: eu tive que ir a tal lugar e então visitei meu amigo na cidade que era próxima. Esse tive de ir já mostra que ele não gostava de sair. Bom, o outro motivo é uma interpretação nossa, tendo como base um conto do Aníbal Machado, um dos seus mais conhecidos contos, que é Viagem ao Seio de Duília, em que ele narra a trajetória de um aposentado que volta ao passado para rever uma cena antológica da sua namorada da adolescência, e no final só encontra a desilusão, mostrando que o passado está dentro de nós mesmos e não em qualquer lugar. Aqui ao meu lado, o Procurador de Justiça, Sérgio Abrita, dramaturgo, que fez palestra aqui hoje também no primeiro evento literário reunindo a Amarges e a Associação Mineira do Ministério Público. Doutor Sérgio, o senhor falou hoje aqui sobre um mestre, Aníbal Machado, um coração à esquerda. Esse à esquerda dele é a questão de localização do coração dele? É muito mais que isso. O Aníbal Machado, que é um grande escritor, hoje bastante esquecido, lamentavelmente, né, no cenário da literatura brasileira, ele foi deputado, ou melhor, tentou ser deputado pelo Partido Comunista Brasileiro. Então ele era também um comunista, foi promotor de justiça, então por isso o título joga com essa questão também dele ter sido um comunista e ter, inclusive, se candidatado pelo Partido Comunista Brasileiro. E onde está essa convergência do direito e literatura, da qual o senhor é um dos protagonistas? Pois é. O Aníbal Machado, como eu disse, ele foi promotor de justiça não só aqui, como no Rio de Janeiro, né, no Distrito Federal, se não me engano. Então, por ele trabalhar nessas 2 áreas, nós pegamos o Aníbal como tema dessa palestra. E onde está essa matéria-prima, tanto do direito como da literatura? Bom, a matéria-prima está na vida, mas ela pode ser transformada e ela pode ser amplificada e nós podemos descobrir segredos dela. Isso a literatura faz como nenhuma outra forma de arte pode fazer. Que tipo de reflexão pode sair daqui hoje desse encontro do direito e literatura, do encontro marcado entre a Associação de Magistrados e a Associação também do Ministério Público? Eu entendo que é justamente a questão humanista. Nós não podemos ser só técnicos, eu não estou falando tão somente técnicos do direito. Nós temos que ampliar nossa visão e isso só a arte consegue fazer e, no meu entender, especialmente a literatura pode cumprir esse papel de nos transformar em humanos mais verdadeiros, né? Enfim, a civilidade, a civilização só pode ser alcançada se nós trabalharmos também com a literatura. Muito obrigado. Bom, encerramos aqui a nossa cobertura especial do primeiro evento literário entre a Associação dos Magistrados Mineiros e a Associação Mineira do Ministério Público. Vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.